Muito bom dia, começando mais o nosso Pense Ore, nosso programaço de segunda a sexta, 10 da matina. Começamos depois de uma quinta B-Power eletrizante. Deus nos pegou aqui e eu tenho certeza que você foi pego aí na sua casa, você que veio presencial. Manda seu bom dia, já diz pra mim se você assistiu o culto ontem ao vivo, presencialmente, ou ao vivo online. Diz pra mim aí qual foi a sua experiência também. Registra a sua cidade, desce o dedão no like, se inscreva no canal. É muito importante sua inscrição. Tem um monte de gente que assiste, consome todo o conteúdo e não se inscreve no canal. Clica aí no se inscrever, loga, isso ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas. Quero mandar um abraço para todas as crianças que sempre me abraçam aqui na igreja. Como é bom receber o carinho dos pequenos, né? E criança, você sabe, produção, que não é falsa, viu? Se a criança te chama de feia é porque você é feio mesmo. Criança quando gosta, quando odia, odia. Muito bom. Bom dia, produção. Bom dia, pastor. Animado aí? Animado. Hoje a gente tem sexta-feira, pós-quinta B-Power, fechamos a série de Esther, que coisa maravilhosa, e as vésperas de um maior final de semana da nossa história. Domingão, na Lírio. E hoje, eu tô onde? Cabana Church. Eu estou em São José do Rio Preto, Cabana Church. Você que é da região de São José do Rio Preto, não perde por esperar. Eu espero você no discipuladão aí na Cabana Church. Muito bom. Se você quiser abençoar o programa, você pode ajudar-nos de 3 formas. Superchat é a primeira condição. Você pode clicar no cifrãozinho aí e mandar uma semente para nós. Pode mandar também um Pix, tá aqui embaixo a chave do programa, penseore@hotmail.com. E você também pode se tornar, por que não, um membro do canal. Lembrando que todos os membros do canal têm acesso ilimitado ao conteúdo teórico. Tudo que está aqui no meu computador, direto para você. E é seu, tá? Pode usar como você quiser. É isso, produção? É isso aí, pastor. Tem pensamento aí? Tem sim, pastor. Então, com vocês, aquele momento de sabedoria, aquele momento poderoso. Pensamento, produção do dia. Vai, produção. Vamos lá, pastor. O pensamento de hoje diz assim: o sucesso profissional começa com dedicação e esforço constante. O sucesso profissional começa com dedicação e esforço constante. Não pode parar. Nunca. Parou. E aí volta para estaca zero. Moiou, vai para estaca zero. É isso aí. Boa, produção. Então não dá para descansar nunca. Não, a gente só descansa na glória. Na glória. E nem na glória, que nós vamos adorar a Deus 24 horas. Mas lá vai ser num ambiente novo. Mas não vai ter cansaço, né? Lá vai ser renovados. É isso aí. Espiritualmente. Na verdade, não é que não vai cansar. Nós não vamos ficar parados, mas não vai cansar. Em Cristo a gente não cansa. Olha a minha caneca, que linda, hein? Lema do Pense Ora. Quem pensa e ora, chega mais longe. Quer uma caneca dessa? bepowerstore.com.br. É isso aí. Boa. Então nós estamos a semana inteira usando como pano de fundo a história da Rainha Esther e trazendo algumas direções básicas e diretas para a nossa vida, para tomarmos decisões, porque a história de Esther realmente ela é apaixonante. Eu sugiro que você, com calma, leia o livro de Esther, estude, para que você conheça a profundidade desse acontecimento real. Não é um personagem fictício, real, tá? E o tema da nossa aula hoje é quando a sua luta cura os outros. Quando o que Deus faz em você abençoa mais os outros do que você mesmo. Tem bênçãos que eu vou receber e falo assim, meu Deus, parece que tem gente lucrando mais com as minhas bênçãos do que eu mesmo. Porque eu creio que aquilo que Deus tem para você vai expandir a tua geografia. Deus tem desejos muito maiores do que os seus. Quando Deus te abençoa, quando Deus te prospera, Ele não pensa só na sua geografia, no seu perímetro. Ele sabe quem mora do teu lado, quem trabalha com você, quem conhece a tua história, quem segue você na internet. E há um transbordar. A vida de Esther transbordou para uma nação. O seu crescimento, o seu reinado, a sua coroa, o seu trânsito no palácio, todos que estavam ligados a ela, na identidade do povo hebreu, colheram disso. Então, você olha para o lado e vai entender algumas vezes o porquê que a gente tem que passar por determinadas situações.
Aí você vai dizer, pô, pastor, você está brincando. Então pode ser que eu receba uma enfermidade, uma permissão de uma enfermidade, para que nem seja para mim esse milagre, é para fortalecer a fé de um parente incrédulo? Eu creio. Eu creio que Deus pode te prosperar, não porque você é o cara, mas Deus pode prosperar porque isso vai desafiar alguém. Deus pode. Muito da bênção de Esther não tem a ver com ela. Tem a ver com o plano de Deus sobre salvar um povo. Tem coisa que não é só esforço pessoal. A gente se esforça, mas tem o que nós chamamos de favor divino. Então vamos à leitura. Esther capítulo 8, vamos ler um aglomerado de versículos aí do 3 ao 11. Vai lá, produção. Vamos lá, diz assim: Esther voltou a falar com o rei. Ela caiu a seus pés e, chorando, suplicou-lhe que revogasse o plano maligno de Ramã, o Agagita, maquinara contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro a Esther, e ela se levantou diante dele. E disse: Se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor e se considerar justo que se escreva uma ordem revogando as cartas que Ramã, filho do Agagita Hamedata, concebeu e escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do rei. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei ver a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Mandei empalar Ramã na estaca que ele levantou e dei a seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como for melhor aos seus olhos, e selem-no com o anel sinete do rei, pois nenhum documento foi escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês do mês de Sivan. Os escribas do rei foram imediatamente convocados, e todas as ordens de Mardoqueu foram escritas aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até Cuxi. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel sinete do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrabarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem de exterminar, matar e aniquilar qualquer força armada de outro povo ou de outra província que os ameaçasse, a eles, às suas mulheres, a seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. Que coisa maravilhosa. Então você conheceu aqui o contexto, o pano de fundo daquilo que a gente está estudando desde segunda-feira. Tudo na vida de Esther a empurrou para esse momento. Que momento? Quando o rei me perguntou para ela: o que você quer? O que você quer? E quando ela disse: o que eu quero? Como que eu vou suportar a destruição da minha família? Como que eu vou suportar? Amã quer enforcar Mardoqueu. Amã tem um plano de exterminar os judeus. E a Bíblia diz que por conta do posicionamento de Esther, da coragem dela, o tiro de Amã saiu pela culatra. Porque a forca que ele armou para Mardoqueu foi a forca que ele foi enforcado. Ele foi enforcado. E o decreto do rei Xerxes é incrível. O que ele dá ao judeu? Dignidade. Ele está falando o seguinte: a partir de agora, se bateu, levou. Você pode se defender. Você pode até matar alguém que quiser matar você. Mexer com a tua mulher, mexer com os teus filhos, mexer com o teu povo. O que a Xerxes está dando para o judeu? Dignidade. Vocês não vão ser queridinhos aqui. Vocês vão ser, só que agora vocês vão ser reconhecidos como um povo que não é qualquer coisa. Que se eu ficar sabendo que matou alguém porque alguém queria matar e mexer com a sua família, tá tudo bem, vão ter que respeitar vocês, vão ter que engolir vocês. A luta de Esther não era sobre ela. E isso me desafia, porque ter coragem em detrimento do meu benefício, ter coragem em relação à minha vida é fácil. Agora, ter coragem para alcançar meu lar, minha casa, as pessoas que eu amo, ter coragem
para dar notícias de confronto, onde ela não está preocupada com a sua reputação, porque ela poderia ter um caminho de protagonismo político. O que significa? Deixa eu ver o que o rei quer que eu peça e eu vou pedir. Deixa eu fazer uma média. Não, ela põe o dedo na ferida. Ela tem um plano diabólico para desfazer. E qual é a garantia de que tudo vai dar certo? A garantia daquele que me fez chegar até aqui. A garantia daquele que fez eu. O fato de estar vivo aqui hoje é um milagre. Se eu já sou um milagre, tudo que vier é lucro. Tudo que vier é lucro. Então, esses são alguns erros que você pode evitar quando tem que tomar decisões e não toma porque tem medo. E você tem que entender que há uma geração esperando o seu posicionamento. Não pense só em você. É a primeira dica que eu te dou. Tudo que você for fazer, pense nos outros também. Não é pensar no aspecto de poupar-se de um descanso, de um conforto. Não, eu estou falando espiritualmente. Então, tenha postura que não abençoe só você, mas faça escolhas de testemunho, de unção, que abençoe a tua casa. O rei confiou a Esther e Mardoqueu um decreto. E eles poderiam ter feito um decreto para matar os inimigos, todos eles. Não, o Mardoqueu, o Amã morreu. Mas o decreto não é sobre vingança, o decreto é sobre proteção. O decreto é sobre dignidade. O decreto é sobre discernimento. É importante frear o impulso, porque quando Deus te der uma postura de governo, de autoridade, gente, a autoridade é um negócio que a gente tem que pensar 1000 vezes antes de ter. Porque quando você tem um braço mais forte do que o outro, você tem que dosar a sua dor. Quando você tem uma posição, eu tenho muita preocupação com isso. Por quê? Porque eu tenho dentro da minha comunidade, eu sei que eu sou um pastor. Eu sei que a minha palavra tem um peso diferente dos outros. E eu não posso usar a minha função como uma arma de sobrevivência. O forte não é aquele que usa a força, mas o forte é aquele que sabe a força que tem e tenta ao máximo não usar. Não usar. Então eu sei que se eu falar firme aqui, todo mundo vai me ouvir, mas eu prefiro não precisar falar firme. Eu sei que se eu bater na mesa e der minha carteirada aqui, eu sou pastor aqui, eu sei que eu vou calar a boca de todo mundo. Mas eu prefiro viver sem nunca precisar bater na mesa. Porque o forte não é o que usa a força. O forte é aquele que sabe a força que tem, mas evita ao máximo usar. Para que a gente tenha um sistema de contrapeso equilibrado. Um sistema de contrapeso onde uma pessoa que esteja me conhecendo fala, não, eu tenho acesso ao pastor. Ele é o pastor. Então a Esther, ela não age com vingança, ela age com inteligência. E é isso que você tem que entender. Será que não é por isso que as coisas estão travadas na tua vida? Se você aí, que está numa posição operacional, já é um nojo, se Deus te der uma área de gestão, com gente debaixo da tua liderança, o que você vai fazer com essas pessoas? Será que não é por isso que Deus ainda te segurou aí? Eu algumas vezes me pergunto, Deus, será que eu estou pronto para aquilo que o Senhor preparou para mim? Porque se Deus não estiver pronto, Deus não vai me pôr lá. Não vai. Lê para mim Romanos 8, 28, que é um clássico sobre o que a gente está falando aqui. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É isso. Todas as coisas. O que são todas as coisas? Todas as coisas. Todas as coisas. Então, entenda que todas as coisas são para Deus e para o propósito de Deus. E você não é o único propósito de Deus. Quem mora com você também é propósito de Deus. Quem caminha com você também é propósito de Deus. Quem trabalha com você. Então, a sua vida não tem a ver só com você. Outra coisa que eu vejo em Esther é que cada etapa precisa de compreensão. Cada etapa. Esther chorou, clamou aos pés do rei para que houvesse mudança no decreto. Ela pediu clemência. E quando o rei a ouviu, ela acabou o choro. Ela levantou, tomou postura, plena. Ela disse ao rei o que estava acontecendo. Então, entender que tem hora que eu choro. Tem hora que eu
chama atenção, mas tem hora que eu tenho que secar a lágrima e avançar. Outra coisa que eu vejo em Esther, que mesmo não vendo como vai acontecer, não desiste do processo. Ela teve muita coisa que ela construiu e em paralelo o Amã está trabalhando. O Amã está dizendo, eu vou arrebentar o judeu, eu vou matar Mardoqueu, eu vou exterminar. O Amã nem sabia, nem fazia ideia que Esther era hebreia. Que ele estava realmente tentando exterminar o povo, que é nada mais nada menos o povo da mulher do rei. E se eu vou matar o povo da mulher do rei, por tabela, quem que o rei tem que matar também? A mulher. A mulher dele. Veja como Deus não erra. Todas as peças foram encaixadas no tabuleiro estrategicamente. Agora, tem que ter paciência. Não dá para você querer ganhar o jogo sem deixar o inimigo fazer suas jogadas. Até porque não teria graça. Sim. Você tem que ver o inimigo fazer. Tá jogando uma dama ali, o diabo vai comer umas daminhas ali. Mas o importante o que é? Eu fazer minha rainha. Sim. Ó, fazer minha rainha, a rainha Esther. Tá ligado aqui, né, produção? Tá ligado. E aí, o importante o que é? Eu vou vencer. Paciência. Entender todos os processos. Lê para mim aí, por favor, João 13:7. Jesus respondeu: Você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. O que Jesus está fazendo? Você é meio burro. Jesus está falando, você é meio burro para entender o que eu estou fazendo isso aqui. É isso que ele está falando nas minhas palavras. Então, mas fica de boa, confia em mim logo que você entende. Você é meio lento, você é meio sonso, fica de boa, que daqui a pouco você vai entender. Mas confia em mim. Quando você não entender nada, confia em Deus. Que a gente é meio burro mesmo. Então, o processo nem sempre é claro para nós. Não é que o processo não é claro, é que eu sou burro. Eu não consigo entender. Então, o que Jesus está falando? Fica de boa, lá na frente você vai dizer glória a Deus. Você está querendo dizer misericórdia, né? Mas fica de boa que daqui a pouco você vai falar glória a Deus. Então, o que você está enfrentando hoje pode ser exatamente o que a outra pessoa que você vai encontrar daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 5 anos, precisa ouvir de uma experiência. Esther estava no lugar certo, na hora certa, porque ela tinha que estar ali. A origem dela foi importante. A forma como ela chegou ali foi importante, a sua descrição, a sua beleza. E tudo isso tinha a ver com um plano que Deus tinha para ela? Não. Deus tinha um plano para uma nação. Por isso você tem que manter a humildade. Que algumas vezes você está aí prosperando, achando que, nossa, eu sou bom. Deus está falando, você é um tranqueiro, eu estou te abençoando para alcançar aquele ali. Por isso que tem que manter a humildade, viu? Que a gente não sabe até que ponto as bênçãos de Deus são porque realmente Deus está feliz com a gente, ou Deus está falando, você é uma orelha seca, eu vou te abençoar porque eu quero alcançar o coração daquele ali. Eu quero alcançar o coração daquela ali. Tem que pensar nisso. Na maioria das vezes é a segunda opção. Porque a bênção de Ló não era de Ló. A bênção de Ló era de Abraão. Então a gente pode pegar carona tanto em pessoas quanto em processos de Deus. Então, para não errar, seja humilde sempre. Humildade. Tá prosperando, tá crescendo, as coisas estão melhorando na família, na casa, no ministério. Baixa a bola, que algumas vezes você tá achando aí que é o descobridor da América. Deus tá falando, se não fosse eu para te dar uns negocinhos aí, meu filho. Você tava no pó do que suco, na água da salsicha. Dicas que eu te dou para você se manter fiel a um processo que tá meio nebuloso. E aí nós vamos fechar com a Rainha Esther, que foi maravilhosa. Maravilhosa, eu quero conhecê-la na glória. Esther e Ruth. Quero conhecer. 2 mulheres poderosas. Débora também, né? Débora é incrível. Noemi, a sogra de Ruth. A Miriam. Miriam que queria, né? Como é que fala? A Miriam queria tirar Moisés, depois com ciúme, aí depois voltou. Mas o importante não é como você começa, como você termina, né? Mas pegou o pandeiro lá e fez um sambinha gospel. Então, olhe para quem você está se tornando. Às vezes, o que você está enfrentando não tem a ver com você. Então, o foco não é o que eu estou enfrentando, mas o foco é quem eu estou me tornando. Pode ser horrível, mas você está melhorando. Financeiramente eu posso estar perdendo, mas pessoalmente eu posso estar crescendo. Não tem a ver só com matemática. Tem a ver com o plano de Deus.
Então, começou com uma jovem assustada que perdeu o namorado, que não conseguiu passar no vestibular, mas que está se tornando uma pessoa madura, que vai influenciar outros jovens, que vai viver uma fase maravilhosa, e isso é poder de Deus. O sofrimento, por mais duro que seja, pessoal, ele é um ambiente onde Deus trabalha conosco. Ele moe, ele esmaga, ele amadurece e ele dá coragem. Segunda coisa que eu quero te ensinar, além de que olhe para quem você está se tornando e não para o que você está enfrentando. Tá? Olhe para quem você está se tornando e não quem você está enfrentando. Segunda coisa, troque o discurso. Escreva a resposta e não repita o problema. Então, escreva. Deus está comigo, Deus tem planos para mim. Em vez de propagar o decreto de Amã, em vez de olhar para o decreto de Xerxes, ai meu Deus do céu, estou lascado agora já era. Agora já era, eu vou ficar quieto, porque o negócio vai ficar ruim para mim, melhor matar todo mundo. Não, Deus tem resposta. Você já é um milagre. Pensa bem se você estaria onde está hoje se não fosse providência divina. Pessoas que do nada você encontrou só para te conectar a outra pessoa. Tem gente que passa pela nossa vida só para nos conectar a outras pessoas. Elas nos conectam e vão embora. Tem gente que são imã. Por isso que eu nunca penso que um dia é desperdiçado. Eu não vou jogar minha vida com conversa fora. Mas tem conversas que são importantes. Tem pessoas que, dependendo, é importante você receber. Por quê? Porque o network, ele existe. Então, a Esther, em algum momento da vida dela, ela estava em desvantagem. O Amã estava triunfando, mas ela estava onde? Com conexões. Conexão com o rei, conexão com o palácio, conexão com Mardoqueu. E ao invés de se render ao medo, ela foi construindo de tijolinho por tijolinho em paralelo, porque Deus é maior. Põe para mim Provérbios 18, 21. A língua tem o poder da vida e morte. Quem a ama, comerá do seu fruto. O que Salomão está falando? O que você fala define o que você vai viver. Fala porcaria, vai viver uma porcaria. Fala bênção, vai viver bênção. Então, a lição que eu tiro é que quando tudo está contra você, o passo que você tem que dar não é repetir, verbalizar, falar o que o diabo está falando, mas falar o que Deus está falando a seu respeito. A voz de Deus, ela tem que ser mais forte, não só na música, não só na pregação, mas no dia a dia. Então, Esther teve o tom de voz correto, ela teve a sensibilidade para tocar o coração de Xerxes. Ela não só teve a sensibilidade, como Xerxes deu a ela a possibilidade de ter um novo decreto, uma autoridade. Grandes mudanças acontecem quando você para de olhar apenas para aquilo que dói ou para o teu umbigo e começa a dizer: Deus, me cure para eu curar. Deus, me sare para eu sarar. Eu quero ser um propagador da fé. Eu quero ser um despertador de milagre. Eu quero ativar as pessoas. Esther ativou a vida dos hebreus. Esther ativou a segurança. Esther ativou a dignidade. E tudo isso numa terra estrangeira. Diante de um rei, que o valor que um rei estrangeiro, persa, tem para um hebreu é nada. Eles vivos ou mortos, mas Deus não erra. É ou não é, produção? É isso aí, pastor. Deus não erra. Vamos pro Saque Menim? Bora. Roda então o Saque Menim. Vai lá. Primeira pergunta do saque é da Cristina Nogueira. E ela pergunta: Pastor, por que no Velho Testamento era permitido os reis terem várias esposas, assim como Davi? Olha, não havia uma lei que proibisse, né? Todos os reis tiveram esposas, mas todos os que tiveram grandes esposas, muitas esposas, se lascaram na vida. Havia uma cultura, tá? Mas hoje não é mais permitido. Mas naquela época, a cultura se permitia isso. Isso veio da ideia do povoar a terra, a ideia da infertilidade. Mas pode perceber, todos os reis, não só reis, mas homens que tiveram mais de uma mulher, eles tiveram problema. Vamos pegar o exemplo do Eucana, o pai do Samuel, teve 2 esposas. A Penina queria matar a Ana. Tá? Então, era permitido por uma questão de... Não havia uma proibição legal,
Não era moral, mas não era ilegal. Existe uma diferença do que é moral e do que é ilegal. Tem coisas que não são morais, mas são legais. Né? Então não era ilegal, mas era imoral. Mas não valeu a pena, porque todos os que tiveram várias mulheres, Davi teve mais de uma mulher, foi um péssimo marido, um péssimo pai. Salomão, então, que nem se fala, né? Bateu o recorde. Péssimo gestor das suas emoções, se perdeu muito nos relacionamentos. Então, se você está me perguntando porque tem vontade de ter mais de um marido aí, cuidado. Fica com o seu, minha filha, porque um só já tá de bom demais. Não, né? É isso aí. Próximo! A próxima pergunta é da Fabrícia Spinelli. Ela pergunta: pastor, como Deus te dá a palavra para ser pregada na igreja? Olha, que pergunta boa, hein? Bom, eu tenho sempre um período de oração, né? E eu pego a Bíblia e começo a folhear a Bíblia, ler a Bíblia. Algumas vezes Deus coloca no meu coração uma referência, eu nem sei o que está escrito, nem lembro o que está escrito lá. Mas Deus fala, vai lá em Samuel e dá uma lida lá. Né? Ou então, essa é uma das formas. Eu pego a Bíblia e começo pego a palavra física ali em papel e começo a folhear e Deus fala comigo, vai para cá, vai para lá. Outras vezes Deus me dá um tema. Fala, eu quero que você fale para o meu povo sobre isso. Então tem sermões que são vindo do texto, tem sermões que Deus me dá o tema e eu vou para a Bíblia para fundamentar o que Deus quer falar. Tem sermões que é fruto de uma inspiração, que não é um tema, mas eu sinto uma inspiração sobre aquilo. Então eu não tenho um formato único de fazer a mensagem. A única coisa que eu não abro mão é que seja uma inspiração divina, ou seja, eu preciso sentir o Espírito Santo feliz com isso que eu vou fazer. Tem que ser bíblica, completamente bíblica. Então eu não tenho como argumentar absolutamente nada que não tenha respaldo bíblico e tem que ser cristocêntrica, tem que apontar para Jesus de alguma forma. Tá bom? É assim que eu faço meus sermões. E amo preparar sermões porque eu sei o quanto que uma mensagem pode mudar a vida de uma pessoa, pode mudar o destino, pode mudar muita coisa. Tá bom? É isso, produção? É isso aí, pastor. Vamos orar então? Pai querido, como é bom estar na tua presença. Como é bom, Senhor, fechar essa semana. Quanto que a gente aprendeu com a Rainha Esther. Sabedoria, disposição, coragem, propósito. Não ter medo, não ter dúvida. Não pestanejar naquilo que tem que ser feito. Senhor, que maravilha. Que presente é estudar sobre uma vida de uma mulher que numa terra inóspita ela foi usada como uma arma poderosa para destroçar os planos das trevas. Levanta-nos como a unção da Rainha Esther. Chega de amaldiçoar a terra, chega de dizer que não é o tempo. Queremos ter coragem, força, foco, disposição, ousadia para viver os teus planos, Pai. Eu te peço, Senhor, usa a nossa vida, desperta o nosso coração, dá-nos a coragem que tanto precisamos. O Senhor tem sido o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso baluarte. O Senhor tem sido o nosso libertador. E na Tua presença nós encontramos refúgio, amparo e fé. Eu oro, Senhor, para que todos os meus irmãos que me assistem hoje, seja lá qual for o dia que estiverem assistindo, sejam tocados por essa unção de entender que não há limite. Não há limite. O diabo nos limita, mas Deus não. Eu peço que o Senhor os cubra com graça, poder e unção para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Um beijo no seu coração. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante. Compartilhe o Pensiore. Olha, um final de semana maravilhoso. Domingo, eu tô aqui na Lírio às 10 da manhã e às 18 horas. Todo culto, grande culto, o melhor culto é o próximo. Prego mensagens diferentes. Tem igreja que tem uma mensagem igual de manhã e outra à noite, não tem nenhum problema, eu já fiz isso na Campanella, tinham 4 cultos, pregava a mesma mensagem às 9, às 11, às 5 e às 7. Aqui não, aqui Deus me deu uma direção de pregar 2 mensagens, prego umas 10 e às 18. Então você pode escolher o culto que você vier, vai ser uma bênção, vai ser poderoso, vai ser incrível.
tá? E um final de semana maravilhoso. Lembrando que há essa programação no canal. Fala aí, produção. Programação do canal todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, nosso Pense e Ore. Sermão novo toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas. E todos os sábados, às 18 horas, Motivacional Metanoia. Essa é a programação do canal Diego Menin. Muito bom. E o último aviso que eu quero te falar é que hoje eu tô em São José do Rio Preto, na Cabana Church. Se você quiser da região, entra lá no site da Cabana, no Instagram, e a gente se vê lá. Prego hoje à noite. Amanhã cedo já tô voltando para São Paulo, porque domingo eu tô aqui. Mas hoje à noite, Cabana Church, às 8 da noite. Certo, produção? É isso aí, pastor. Um beijo para você. Fui. Tchau.